Fala pessoal, muito boa noite. Boa noite para todo mundo que já está aqui me esperando na live. Para quem está entrando agora, deixa eu ver, ó. O Emanuel, Fabrício, Edilson, obrigado por estarem acompanhando. Quero ver quem mais está aqui comigo hoje nessa live que a gente vai falar do SNCI, o nosso fundo imobiliário de papel que investe em dívidas do mercado imobiliário. Fechamos o ano com 420 milhões de patrimônio, com uma carteira bastante diversificada, com muita gestão ativa para manter um patamar bom de rendimentos, mesmo com toda a parte da deflação. Então, acho que muita coisa legal aqui para a gente falar do fundo. Hoje eu vou usar de base o relatório gerencial que a gente divulgou semana passada. Inclusive, para quem não viu ainda o relatório gerencial, convido todo mundo a ver, porque tem uma novidade que eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive juntos. Mas antes, deixa eu ver quem mais está me dando boa noite aqui. Oi, Adelar de Santa Cruz do Sul. Ó, gostei, Adelar. Boa noite a todos. Brito, Marlon. Marlon já começou o boa noite aqui com uma dúvida assim na cara. Renato, ó, boa noite, não é o dia ainda, mas receba. Esse mês, deixa eu ver, dia 15. Dia 15 é quarta-feira, ainda aqui 2 quarta-feiras, Datacom, data de anúncio de rendimento. E o receba nosso, que costuma ser no dia 25, é sábado, né? Dia 25 desse mês, então vai ser no dia 24. Mas é isso, receba. Boa noite aí para todo mundo. Bom, vamos lá então, gente. Enquanto vocês continuam mandando aí os boa noites e já esquentando as dúvidas aqui, o que eu queria trazer de novidades, não, né? Porque quem acompanha o relatório gerencial já deve ter visto, mas vamos trazer números aqui de fechamento do SNCI em dezembro, tá? Então, eu ainda recebo muitas dúvidas aqui nesse perfil, do perfil do fundo, e vou aproveitar e até puxar essa do Marlon, que eu já faço uma abertura aqui. Né? Se o fundo é híbrido, com potencial para investir em outros fundos, qual a estratégia de longo prazo. Então, vamos dar um overview aqui do SNCI. Tá? O SNCI, para quem ainda não conhece aí no detalhe, é o nosso fundo imobiliário, tá? Que investe em dívidas do mercado imobiliário, que aqui são basicamente CRIs dessas dívidas, certificados de recebíveis imobiliários, tá? Então, essas dívidas fomentam diferentes segmentos do mercado imobiliário, não só o padrão, que é a incorporação, que é assim que nasceu o conceito dos CRIs, né, da securitização, mas hoje segmentos muito mais amplos, né? Então, se a gente abre a carteira da SNCI, a gente tem desde incorporação até ativos de energia, hospitais, ativos de infraestrutura. Então, a gente tem diferentes CRIs aqui, que são todos dívidas, tá? Então, esse que é o posicionamento aqui do nosso fundo. Existem fundos mais arriscados, menos arriscados de dívida, né? Que tem um risco maior ou menor de crédito. A gente se posiciona como um fundo de risco médio, então, entre operações um pouquinho mais apimentadas, né? Que tem mais taxas e outras mais padrão, a gente mantém um risco do fundo médio bastante ponderado, tá? E a gente gosta também de ter esse equilíbrio, não só no perfil de risco, mas na exposição a taxas do fundo, indexadores, regiões. Então, a gente gosta de manter uma boa diversificação para no balanço total aí da carteira do fundo, a gente ser um fundo bastante equilibrado, tá? Ano passado, 2022, a gente fechou o ano com 420 milhões de patrimônio, então isso para a gente foi muito bacana, né? A gente começou o ano aí com um patrimônio um pouco maior, de 100 milhões, quase 200 milhões, fizemos 3 crescimentos durante o ano, um ano bastante desafiador, né, ano passado, que a gente teve muita turbulência aí de mercado, com aumento de juros principalmente, que afeta aqui diretamente o mercado de fundos imobiliários, e mesmo assim o SNCI conseguiu fazer 3 emissões, conseguiu crescer 3 vezes e ir para esse patamar de R$ 420. Todas as ofertas que a gente fez foram ofertas que tiveram excesso de demanda, então o pessoal aí pedindo mais cotas do que a gente tinha disponível na oferta. Então isso para a gente é uma sinalização muito boa também, né, de que as pessoas estão querendo participar cada vez mais do fundo, da nossa estratégia. A gente fica muito contente quando a gente faz emissão e tem rateio, né, que as pessoas estão querendo de fato participar de toda a estratégia do fundo.
Com essas 3 emissões, a gente conseguiu melhorar bastante o perfil de diversificação, então conseguimos trazer mais ativos, né? Hoje o SNCI, na vírgula, ó, tem 36 CRIs. Estou com o relatório gerencial aqui aberto, que eu vou mostrar para vocês a novidade que a gente trouxe. Mas fechamos o ano com 36 CRIs, tá? Conseguimos trazer mais CDI para a carteira. Hoje a gente tem aproximadamente 30% do fundo exposto ao CDI, dado que a nossa taxa de juros está em 13,75, subiu bastante em 2021, 2022, a gente foi alocando mais operações em CDI+, para acompanhar todo esse movimento. Então, a gente está muito contente com como a gente fechou o ano, com todos os movimentos que a gente fez dentro do fundo. Acho que tiveram ali alguns meses muito desafiadores para fundo de dívida, que foram os meses que a gente teve deflação, ou seja, a variação negativa do IPCA, que foi o mês de julho, agosto e setembro, né? Tivemos 3 meses seguidos de deflação. Então, para fundo de dívida, isso machuca muito a carteira, ainda mais dívidas imobiliárias, né? No mercado imobiliário, é muito comum a gente ter o indexador IPCA. Então, as dívidas, a maioria delas são IPCA, mais uma taxa de juros fixas. Todo mês, esse bando de dívida, né, que o fundo tem, ele corrige pelo indexador IPCA ou CDI, né, que é a maior parte da carteira IPCA, mais essa taxa de juros, né, que é o que a gente paga os rendimentos. Então, quando a gente tem um movimento de deflação, inflação negativa, às vezes a gente corrige a dívida negativo. Ou se tem proteção à deflação, a gente não corrige nada ela. Então, isso é complicado para a carteira dos fundos, porque a minha base ali de resultado para distribuição de rendimentos, ela diminui, né? Ou ela não acompanha ali a velocidade de valorização, ela fica no zero. Então, a gente vê muito fundo de papel sofrendo bastante com isso. Tiveram fundos que saíram de um patamar de R$1,20 para 30 centavos, né? Então é uma queda bastante expressiva. A gente, pelo contrário, fez muita gestão ativa e conseguiu manter ali um patamar de distribuição de R$1 por 4 meses, né, consecutivos. A gente anunciou em janeiro e já pagou também em janeiro R$1, tá? Referente a dezembro. Então a gente fica muito contente mesmo de conseguir trazer toda essa estabilidade aí para o investidor a nível de rendimentos, né? O SNCI não é um fundo que está cada mês distribuindo um patamar. A gente tenta que, à medida do possível, manter o mais estável possível, tá? Bom, dei um overview aqui do fundo. Eu vou abrir o relatório gerencial, porque a gente tem uma informação nova, muito bacana para dividir com vocês, mas deixa eu ir lendo aqui quem foi entrando e me mandando boa noite ou perguntas. Vamos lá. O Rodrigo, boa noite, me tornei cotista ainda esse mês. Ó, mandou bem, hein, Rodrigo? Quem vira cotista do fundo até a data com, que é a data que a gente anuncia os rendimentos, que é no dia 15 agora de fevereiro, tem direito a receber os rendimentos ainda em fevereiro. Como dia 25 é sábado, cai na sua conta no dia 24. Então, boa, acho que você entrou em um ótimo fundo e você ainda recebe os rendimentos dele ainda esse mês, que a gente vai anunciar daqui 2 semanas, quarta-feira que vem, que é dia 15. O Marcos, boa noite, vamos lá e parabéns a Suno, meus melhores rendimentos estão nos seus FIIs. Olha, e aqui até falando de todos os FIIs, né, já que os seus melhores rendimentos estão aqui, o SNAG é um fundo muito constante, o SNFF, né, que é um fundo que fez muita gestão ativa também, bastante arbitragem aí em ofertas do mercado e conseguiu pagar aí no mês de novembro e dezembro, né, rendimentos bastante elevados para um FOF. Então, o trabalho aqui dos fundos, a gente fica muito contente também, né? A gente tem o nosso mandato agora de energias, que a gente está colocando a pipeline em pé, o de infra, que acho que vocês devem estar acompanhando aí nas comunicações, o fundo vai ter IPO na semana que vem, então é bastante fundos, cada um com uma estratégia que complementam muito bem a carteira do investidor e que a gente faz esse trabalho de excelência, né? A gente é cobrado para isso aqui em todos os fundos, então que bom, Marcos, que você está contente. Espero que tenha todos os fundos da casa, para ter uma carteira balanceada. Com todos os fundos você consegue uma boa diversificação a segmentos e teses diferentes. Vamos lá, Edgar aqui, boa noite. Acho que é do Maranhão, né? Tiago. Maranhão, Edgar, boa. Deixa eu ver aqui perguntas. Vamos ver, o Felipe mandou.
Fala, Mandinha. Não me inventa de aumentar a mão no CDI, 30% tá ótimo. Também não vejo por que investir em outros fundos. Então, vamos lá, gente. Quanto a aumentar o CDI, a gente está próximo de 30%, é um pouquinho menos, tá? Eu acho que dá, vou até olhar aqui na vírgula no relatório gerencial. Acho que é algo como 28%. Ó, na vírgula, 28% exposto ao CDI. Então a gente aumentou por essa escalada dos juros, né, da Selic, e a gente não quer que o nosso fundo seja metade dele ou a maior parte do CDI não, tá, Felipe? Acho que estamos alinhados aí com você. A ideia, temos três principais indexadores de dívida no mercado imobiliário, CDI, IPCA, e a gente encontra algumas em IGPM. Então, como a gente fala que a gente é um fundo bastante equilibrado, o ideal seria ter um terço, um terço, um terço, nesses três grandes indexadores, né? Então, eu diria que, pô, no CDI, a gente está ali bem nesse um terço, né, com esses 30%. Então, estamos confortáveis, acho que a gente conseguiu aumentar estrategicamente essa exposição no CDI, tá? E a maioria das operações do mercado imobiliário é IPCA. E é muito importante a dívida estar casada com o lastro, que é o que paga a dívida. Então, não faz sentido a gente ficar fazendo dívida CDI se o lastro é IPCA, né? Em algum momento isso pode descasar. A variação do CDI e da inflação é muito diferente, né? Então a gente de fato faz só dívida CDI quando faz muito sentido. Normalmente são dívidas corporativas, né? Porque a empresa toma dívida de acordo com taxas do mercado de dívidas, que daí é a Selic, então tudo bem. Agora, quando é atrelado a uma carteira de recebíveis, a um contrato de locação, esses contratos no mundo imobiliário são a maioria IPCA. Então, a nossa carteira vai ser uma carteira que, por mais que a gente busque sempre um equilíbrio máximo em todas as características do fundo, vai ser sempre majoritariamente IPCA, tá? Então, fica tranquilo, Felipe, a gente está com bastante pipeline potencial aqui. Tem até algumas operações em CDI, mas a maioria é IPCA. E acredito que crescendo o fundo, né? A gente ainda quer crescer mais. A CNCI é um fundo novo, tem exatamente 1 ano e meio de mercado. Então, conforme a gente for crescendo, a gente vai trazer mais operação CDI, vai trazer mais operação CDA, IPCA, mas mantendo essa carteira sempre majoritariamente em IPCA, tá? E investir em outros fundos imobiliários. Vamos lá, a gente se posiciona aqui como um fundo majoritariamente puro sangue, né? Que investe só em dívidas ali mesmo. Porém, a gente está em um momento de mercado bastante estressado. Se a gente acompanha aí, se vocês que investem em fundos imobiliários, né? Que a gente está falando aqui do mercado de fundos imobiliários em renda variável, abrem a sua carteira, a maioria dos fundos está descontado, né? Então, nesse momento que tem muito fundo descontado e com descontos que não faz sentido, né? Que é muito por essa euforia de mercado, tem fundos que de fato que está lá dentro vale uma cota mais descontada. Agora tem outros fundos que é puramente um desconto por algum tipo de euforia de mercado. Então, quando a gente entende que tem uma alocação tática, né, pontual ali para a gente fazer, que pode trazer um ganho para os cotistas, a gente faz. Tá? Então, essa não é a nossa estratégia core, né? Não é isso que a gente vai ver mais aqui na CNCI, mas quando é uma estratégia pontual que pode gerar valor, a gente faz sim, tá? Então, essa que é um pouco a explicação de ter, às vezes, outros fundos, tá? É buscando uma geração de valor aí para o cotista por um momento pontual de mercado, que é o que a gente está passando agora, né? Com fundos bastante descontados aí. Ricardo, tem emissão prevista? Olha, Ricardo, como eu comentei, a gente quer crescer o fundo, a gente está com bastante pipeline legal aqui, então continuar essa estratégia de diversificação, mas para a gente fazer isso, a gente precisa ter condições um pouco mais favoráveis do mercado, né? A gente se posiciona aqui como uma casa que nunca faz emissão abaixo do valor patrimonial, né? Isso é destruir valor para o cotista, então a gente nunca faria isso. Hoje a cota do SNCI patrimonial está muito próxima da de mercado, então o fundo precisa ganhar um pouco mais de fôlego na cota do mercado para a gente fazer uma oferta, tá? A gente quer fazer, isso está assim nos nossos planos, queremos continuar crescendo todos os fundos, né? A Asset é uma asset de 2 anos, que está começando a criar aí os seus produtos, então o crescimento é necessário. Ano passado a gente cresceu o fundo 3 vezes, e esse ano a gente está continuando fazendo esse trabalho aqui de gestão para ir gerando valor e abrir espaços para fazer novas emissões, tá? Então, sim, está no nosso radar. Quando a gente tiver condições favoráveis de mercado, a nossa ideia é crescer o fundo, sim, tá?
O Luciano está falando de Banco Central e de Selic, né? Então a gente teve a reunião do Copom, a taxa de juros foi mantida em 13,75. E qual que é o guidance para esse ano? É exatamente isso. O Luciano não é de começar a baixar tão cedo, né? Acho que a gente ainda tem uma questão de inflação global, né? Inflação dos Estados Unidos muito pressionada, inflação de China, de todas as cadeias, né? E de produtos. E no Brasil também. Tivemos os movimentos de deflação ano passado? Tivemos, mas isso foi completamente pontual e por medidas ali, principalmente no preço de energia, né, e de combustíveis, que foram medidas que valeram para o ano passado para um controle da inflação pontual. Agora, né, o último número de inflação que a gente teve em dezembro foi 0,6 alguma coisa, foi um número alto, foi acima da expectativa do mercado. Então a inflação ainda está elevada, ainda tem muita incerteza, né, política, isso aumenta risco no Brasil, então a taxa Selic fica mais alta mesmo. E eu acho que esse patamar de 13,75 vai se manter até a segunda metade do ano, né? Talvez no final desse ano a gente comece a ver a taxa cair. E lembrando, né, gente, a Selic não cai rápido, não, né? Aqui vai de 3,75 para 2 em um ano. É um movimento que demora, e eu não acho que a gente vai ver Selic em 2%, igual a gente viu alguns anos atrás, por bastante tempo. Tá? Deve se manter num patamar mais elevado. Então é interessante, sim, ter um pedaço ali da nossa carteira exposto ao CDI. Tá? Fabrício, SNC e Snag todo mês aumentando a minha posição. Eu vou aproveitar essa pergunta essa pergunta não, né? Essa afirmação que o Fabrício fez e vou mostrar uma novidade aqui para vocês que a gente fez no nosso relatório gerencial, tá, Fabrício? Então, primeiro, que bom que você está aumentando a sua posição. Acho que você deve estar aí, pela sua fotinho aqui, estou analisando, no momento da sua vida que você está aumentando aí os seus rendimentos, né, para ter uma renda futura. Então, nesse momento, ficar reinvestindo é super importante e aumentando posição, né? E a gente, a pedido de um cotista nosso, a gente tem um grupo no Telegram. Para quem não acompanha a gente lá, a gente tem grupo de todos os fundos. Do SNCI, do SNAG, do MGLG, do SNFF, do SNEL. Então, é um canal direto, né, de acesso aqui ao time de gestão. E a gente, além de tirar muita dúvida, né, de ter essa proximidade, a gente ouve muito as sugestões que a gente recebe lá também, tá? Inclusive, a gente adora. Teve uma das sugestões que eu gostei muito quando mandaram, que a gente aqui, que acompanha a carteira, entende, mas que o mercado não vê isso. Então, deixa eu mostrar logo do que eu estou falando, mas foi uma sugestão, eu não lembro o nome do cotista, até se estiver aqui na live, manda, fui eu que mandei a sugestão, mas a gente implementou no relatório gerencial. Deixa eu compartilhar minha tela e mostrar para vocês aqui compartilhando, né? Então, aqui na aba de resultado, como o Fabrício comentou dessa questão de ir aumentando as posições, o que a gente trouxe de novidade? Um gráfico super bacana, tá, gente? Então, aqui na aba, ó, resultado, a gente tem esse primeiro gráfico que vocês já conhecem, né, que é o resultado que a gente distribui no fundo, todos os meses, né? Ó, em janeiro distribuímos 1,40, né? Aqui inflação muito elevada, né? Em 2021 a gente teve uma inflação na casa dos 2 dígitos. Ano passado fechou já num patamar mais baixo, mas ainda assim bastante elevado. Então, começo do ano, inflação muito alta, com isso rendimentos do fundo mais alto. E aí, a partir aqui da segunda metade do ano, a gente teve movimentos forçados, né, de redução de inflação, então tivemos deflação, variação negativa, e aí a gente vê os rendimentos caindo, né, e se estabilizando nesse patamar de R$ 1. Então, pessoal, por que o rendimento caiu? Porque a inflação caiu, gente, tá? Primeiro ponto, e eu acho que todo mundo ficou feliz com isso, né? Porque o aumento dos preços dos alimentos, principalmente, cesta básica aí ficando muito caro, o poder de compra do consumidor sendo corroído, né? Então é importante que a inflação caia para isso. E os rendimentos do fundo acompanham esse movimento. E aí a gente adicionou esse gráfico de resultado dos CRIs, que esse foi o que o cotista pediu para a gente. Então, olha que rica essa informação, né? O que esse gráfico mostra para a gente? Todo mês, esse rendimento aqui que eu distribuí, então vamos pegar janeiro de 2022, tá? Primeiro exemplo. Janeiro de 2022, a gente distribuiu R$ 1,40, exatamente. O quanto desse R$ 1,40 veio dos juros da operação e o quanto que veio da correção monetária, né, do IPCA.
Então, aqui, ó, em janeiro, a gente teve 26% de correção monetária e 73% de juros. Então, quando o investidor, né, a gente fala assim, ó, fundo de papel de dívida é um fundo que todo mês distribui juros mais correção monetária. E para você manter o seu poder de compra valorizado, você tem que sempre reinvestir pelo menos a inflação, né, no fundo. E aí o investidor fica, legal, mas qual que é o percentual da inflação, né? Como é que eu faço essa conta? Então a gente fez essa conta aqui para vocês, tá? Se a gente traça uma média, eu diria que dá mais ou menos uns 30%, tá? Então, de 30% do seu resultado, reinveste aí no fundo, para você sempre mantendo o seu poder de compra atualizado, né? Fundo de papel é aquele fundo que a cota dele não é uma cota que vai virar de 100 para 200, né? Igual o fundo de tijolo, que tem uma valorização real. Não, ele é um fundo que todo mês está expurgando, né? Gerando distribuição do seu valor total. Então, você tem que reinvestir, né, para manter sempre ali o seu dinheiro desse fundo se valorizando, tá? Então, o quanto que eu invisto? A sua parcela de correção monetária. E aqui nesse gráfico, a gente mostra para vocês o quanto do rendimento que é juros e o quanto que é correção monetária e que é muito interessante você reinvestir para você minimamente manter ali o seu poder de compra sempre atualizado no fundo, tá? Então, todo mês a gente mostra esse movimento, e aí eu queria chamar atenção aqui para quando a gente teve a deflação. O primeiro mês de deflação foi julho, né? Então, julho a gente teve lá menos 0,6, que foi a mais forte de todas. A gente sempre fala, fundo de dívida de papel, o movimento da inflação não é sentido no mesmo mês, é sentido 2 meses depois, e a gente anuncia o rendimento no terceiro mês, né? Porque é sempre do mês anterior. Então, se eu tive deflação aqui no mês de julho, quando é que ela vai ser sentida, né? Nos rendimentos de 2 meses depois. Então, julho, né? Agosto, setembro. Olha como fica muito mais fácil de entender. Em setembro, eu tive basicamente 95% do meu resultado só de juros, porque eu não tive nada de correção monetária, né? Eu tive zero, eu tive negativo. Mas Amanda, tem um residualzinho aqui. Por quê? De algum resultado acumulado que a gente usou, né? Mas olha como nos meses de aqui, setembro, outubro e novembro, a gente basicamente não teve correção monetária, né? A gente teve só os juros, a correção monetária, ela impactou negativamente, né? O que teve aqui foi algum resultadinho acumulado. Então, esses meses, os fundos de papel sofreram muito, né? A gente aqui ainda fez gestão ativa, destravou valor, suou muito para manter esse R$ 1, tá? Mas a grande verdade é que na quebra aqui dos rendimentos, o IPCA não ajudou em nada, né? Porque foi negativo por 3 meses seguidos, né? Então, acho que esse gráfico ficou muito legal, porque, primeiro, o investidor, ele entende como que esses movimentos de mercado afetam o rendimento do fundo, né? A gente tem mês aqui, ó, que a correção monetária chegou a bater 36%, né, o IPCA. E a gente tem mês que foi quase zero, né? Então, olha como a inflação afeta diretamente nos rendimentos do fundo. E também o quanto você deveria reinvestir, né? Daí você vai falar, nossa, Amanda, mas nos meses que eu não tive inflação, eu não reinvisto nada? Óbvio que não, né? Foi um movimento atípico ali de mercado. Pega a média, mais ou menos uns 30%, e sempre um terço do seu rendimento, pelo menos, você reinveste para manter aí sempre o seu poder de compra atualizado, tá? Então, esse foi o gráfico que um cotista nos pediu, que agora vai ter todo mês no relatório gerencial, e eu acho que é super bacana para o investidor conhecer cada vez mais a dinâmica aqui de um fundo de dívida e do SNCI especificamente. Acho que nenhuma outra gestora traz esse gráfico, né, esse nível de explicação. Eu achei super bacana, tá? E dividindo aqui, explicando um pouco para vocês também. Então, deixa eu tirar um relatório gerencial da tela, qualquer coisa eu volto ele para eu voltar para as perguntas, que eu me empolguei aqui no Fabrício falando que vai sempre aumentando suas posições. Vamos lá, Tiago, CDI já estão projetando queda somente no segundo semestre de 2024. Olha, os últimos relatórios que eu vi, principalmente o Focus, né, era já queda no final desse ano, mas muito suave, né, também. Eu acho que isso e essa previsão muda, né? Todo mês, de acordo com movimentos de mercado, pode ser que essa expectativa de queda de Selic se postergue ou antecipe, né? Cada vez mais. Tem que acompanhar aí, de fato, o mercado toda hora para ir atualizando essas previsões.
Lucas perguntou, como tá o Snell? Tá super bem, inclusive a gente fechou hoje a carta e o relatório gerencial dele. Próxima, talvez amanhã já esteja disponível, tá? O primeiro mês, então sempre demora um pouquinho mais, porque administrador fechando contas do fundo, mas no dia 16, se eu não me engano, ou 15, a gente anuncia aí nas redes sociais, vai ter live do Snell. Vai estar eu aqui, que sou responsável pela estratégia do fundo, por todos os fundos da área de produtos estruturados, e o Rafa Menezes, que é o nosso especialista de energia, tá? Então, acompanha aí esse mês, tá, Lucas, que vai ter live do Snell, e aí eu conto mais detalhes lá nessa live sobre ele. Vamos lá. Liert. Boa noite, Amanda. Acho que alguns nem estão descontados. Acontece que tinham incautos investidos em FII de papel pagando PVP de 1,20. Assim, o desconto, né? O fundo de papel tá caro ou tá barato? Você tem que ver o preço dele do mercado pelo valor patrimonial, por quanto ele vale, né? Regra simples, tá acima de 1, tá um pouquinho mais caro do que vale, né? Aqui 1,20 no exemplo, pô, tá 20% mais caro do que o valor patrimonial. Tá abaixo de 1, tá com desconto, tá? Então, quando a gente analisa desconto, o PVP, né, o preço de mercado pelo preço do valor patrimonial, ele te dá aí um indício se tá com desconto ou não, tá? Eu tenho uma grande crítica a essa metodologia, porque o valor patrimonial é um valor que, primeiro, cada administrador tem uma metodologia, né? Então, aqui o SNCI é administrado pelo BTG. O BTG tem a metodologia dele de avaliação de valor patrimonial, tá? Que tem lá os critérios, né? São três critérios, uns pesam mais, uns pesam menos. Então, essa é a metodologia do administrador. E, além disso, a referência de marcação ao mercado dos fundos, de marcação patrimonial, perdão, dos fundos, está completamente estressado. Né? Fundo de dívida, como eu comentei, a maioria do indexador é IPCA. Né? Quando você compara com títulos públicos, NTNB, né, que é assim que a gente faz a marcação, todas elas, desde o vencimento de 2023 até 2040, estão com spread de crédito igual, né, de 6%. Então, isso machuca muito o valor patrimonial dos fundos também. Tá? Então, acho que tem esses dois pontos, a metodologia do administrador e o momento de mercado estressado, que isso faz com que o valor patrimonial dos fundos não seja também refletido da melhor forma possível, tá? Então, acho que tem que tomar muito cuidado quando você pega o PVP, né? Aqui a gente analisa muito profundo para ver se está com desconto ou não, a gente faz nossas análises de valor patrimonial, porque com esse momento de mercado estressado, as referências de valor patrimonial não ficam totalmente corretas também, tá? Então, acho que esse é um ponto que eu colocaria aqui. Mas isso quer dizer que vai ficar melhor ou pior, né? Era para ser uma marcação melhor, tá, do valor patrimonial dos fundos, mas com esse mercado muito estressado, piora tudo, né? Mesmo em vencimentos muito longos. Então, acho que enquanto a gente não tiver aí um cenário um pouco mais claro de inflação, o VP dos fundos de papel vai ficar um pouco mais amassado mesmo, tá? O Luciano tá falando que eu explico com uma voz calma. Que bom, eu sou meio rouca, eu tenho que ficar tomando água aqui, senão já eu fico sem voz também, mas pelo menos estou mantendo aqui o tom. Daniel, olá, boa noite. O Felipe falou se tem percentual máximo de investimento em outros fundos. Olha, o que os fundos imobiliários, como um todo, tá? Tem de regra aqui, um nível máximo de exposição de 10%, tá? Em um devedor aí, ou em um nome ou em uma alocação, né? Que tem ali o mesmo grupo econômico. E qual que é esse limite máximo? 10%, tá? Então, quando a gente pega aqui a carteira do fundo, eu não estou dividindo com vocês, né, o relatório gerencial, mas enfim, quando a gente vai aqui na parte de ativos, a gente coloca todos os 36 papéis aqui que a gente tem e a concentração deles no PL, tá? Que aí a gente pode até ver do maior aqui para o menor. Hoje, nossa maior posição, ó, tô fazendo aqui, é 8% do fundo, né, em um ativo. Então, a gente está com um fundo bastante diversificado, tá? Mas o máximo que poderia ser é 10%. Eu tenho um fundo que está com um papel aqui mais de 10%, né? Isso é um problema?
tem um tempo para enquadrar, tá? Então tem aí 180 dias para o gestor reenquadrar isso e ficar menos que 10%, mas esse é um limite que a própria lei aí estabelece, tá? A Daniela fez uma pergunta muito boa, adorei. Amanda, as taxas de originação e estruturação é revertida integralmente para o fundo ou para a gestora? Deixa eu explicar o que a Daniela está perguntando, tá? A gente aqui na Suno e muitas outras gestoras fazem muitas operações primárias. O que isso quer dizer? Que as dívidas que a gente faz, a gente monta elas do zero. Vamos supor que tem uma incorporadora que quer construir um prédio e vender lá os seus apartamentos, só que ela não tem esse dinheiro, certo? E ela busca uma fonte de crédito. E ela senta aqui com a gente na Suno e fala: olha, Suno, a gente fala literalmente com o dono, com a dona da incorporadora. Dona Maria, olha, estou precisando de dinheiro, eu vou construir o meu prédio em Itu, né? A gente tem aqui um prédio em Itu, é esse perfil, esse público-alvo, vou vender nesse preço. A gente vai lá, analisa e fala: Dona Maria, legal, gostamos do produto, vamos te dar aqui uma dívida, né? Toma aí 30 milhões para você construir o seu prédio e a gente vai desenhar essa dívida do zero. Então, eu que vou falar as garantias, o prazo, os juros que eu quero na operação, o indexador, né? Ela vai falar: olha, eu vou vender para as pessoas que querem comprar. E eu não sei se alguém aqui já comprou um apartamento, eu nunca comprei, mas eu sei como funciona. Mas você parcela isso, né? Você parcela aí por bastante tempo, comum 10, 15, 20 anos, né? E anualmente você vai corrigindo aí o seu saldo devedor das suas parcelas na inflação. E aí, quando eu vou fazer uma dívida para a Dona Maria, eu vou falar: os seus clientes vão te pagar no tempo corrigido a inflação. Então, eu vou fazer uma dívida para você atrelada à inflação também, né? IPCA a mais. Então, a gente desenha toda essa dívida e tem muitas gestoras que, quando fazem essa originação primária, né? Ou seja, quando desenham essas dívidas do zero, dá bastante trabalho. Você tem que negociar, você tem que contratar securitizadora, advogado, servicer, revisar todos os documentos e depois eu convido vocês a abrir o site de qualquer securitizadora aí ou procurar no Google termo de securitização. Exemplo. Vejam quantas páginas tem um termo de securitização. Média, umas 110. A gente revisa cada uma delas, tá? Time aqui. Então, nós que fazemos todo esse trabalho. E aí tem muitas gestoras que falam: poxa, eu estou aqui 3, 4, 5 meses, às vezes, desenhando essa operação, revisando o documento, usando o tempo do meu time, então eu vou cobrar por isso uma taxa, né? Que é o que a Daniela que chamou de taxa de originação ou de estruturação. Essa taxa pode variar de 1% a 5%, né? Depende. E aí tem gestoras que pegam esse dinheiro, né? E pagam a gestora, tem gestoras que pegam esse dinheiro e jogam para o fundo, né? Então, existem esses dois cenários, como a própria Daniela comentou. A gente aqui na Suno, a gente cobra zero, tá? De taxa de estruturação. Por mais que a gente estruture muita operação e que a gente tenha um time que perde, né? Tô falando perder tempo só por uma questão que ocupa muito tempo, né? Perder tempo foi uma má colocação, que usa muito tempo para ficar desenhando operação. A gente poderia cobrar por isso, né? Poderia falar: é justo, mas não, a gente não cobra nada e a gente coloca isso na taxa da operação. Por isso que a gente fala que o nosso fundo, ele é um fundo que tem até algumas operações com taxas mais elevadas, 9, 10, 11, 12%, mas não tem um risco semelhante a outros CRIs que têm as mesmas taxas no mercado. Por quê? Porque a gente não cobra nenhuma taxa de originação, a gente cobra zero. A gente joga tudo para a taxa da operação. Então, acho que ficou uma relação de risco-retorno muito boa para o cotista, tá? E essa é uma forma que a gente entende que, além de, né, vários outros exemplos aqui, que a gente gera valor para o cotista, tá? Então, adorei sua pergunta, Daniela, porque é aquilo que a gente brinca que fica embaixo do iceberg, né? O pessoal vê só a pontinha lá, o rendimento que a gente está pagando, mas por trás tem muito trabalho que é visando essa geração de valor para os donos do fundo, né? Que são vocês, os cotistas aqui. Vamos lá. O Everton mandou: Kizu não deu certo, criem o Sunsu 11, um fundo que realmente siga fielmente o Suno 30. Se você é um fundo de índice, né, tem que seguir ali o índice certinho. Então, enfim, se a gente tivesse um fundo de índice, a gente
certamente estaria seguindo ele. A gente tem aqui fundos muito mais de gestão ativa, né? Por enquanto não temos nenhum de índice, por mais que seja interessante, né? Você terceiriza um pouco o trabalho ali de gestão para algum índice. O Clayton, Amanda, para quem reinveste todo o dividendo, foi de fundos de papel, né? É o mais interessante. Olha, se você reinveste todo o seu rendimento, o fundo de papel, todo mês, já vai te pagar a correção monetária dele de novo, né, nos rendimentos. Então, você tem esse efeito bola de neve, né? Ah, quero reinvestir todo o meu rendimento para no mês que vem já ter um efeito disso. O fundo de papel é o mais imediato, tá? Mas sabe o que eu acho muito legal? Você fazer uma estratégia híbrida. Então, eu tenho um pouco do fundo de papel, vai montando sua posição ali no fundo de papel. Chegou num patamar que você está com uma posição legal, que já está te pagando bons rendimentos, pega esses rendimentos e joga para um fundo que tem uma valorização mais longo prazo, por exemplo, o SNFF ou o MGLG, né? Porque daí você potencializa ali os seus aportes em outras estratégias. Eu acho legal usar o fundo de papel para você ir aumentando a posição nele, porque ele é um fundo bom pagador de rendimento, né? Todo mês ali ele está expurgando o valor total, e usar ele como um catalisador, né, para você pegar os rendimentos e ir jogando para as outras estratégias, né? Como ele já distribui, né, o seu potencial total, aí você fala, já estou num patamar legal aqui de fundo de papel. Pega os rendimentos dele, que são mais altos, e joga para uma estratégia que vai madurar mais no longo prazo, né? E aí você vai equilibrando a sua carteira, tá? Mas se você quer ver, não, no mês seguinte eu já quero ver o efeito desse meu reinvestimento. Aí o fundo de papel, caso não seja um mês de deflação, né? É o fundo que de fato vai te proporcionar essa estratégia mais interessante no curto prazo, tá? O Cleiton perguntou 2 vezes, Cleiton, eu respondi, hein? Espero que você tenha entendido, tá? Álvaro, Suno é show, parabéns. Que bom, a gente fica super feliz quando a gente ouve aqui elogios, né? Andrei, boa noite. Já tem ideia do valor que será pago esse mês? Então vamos lá. Os rendimentos que a gente vai anunciar no dia 15/2, que é na não próxima quarta-feira, na outra, é referente a essa carteira de janeiro, tá? Então, aos rendimentos. É referente ao resultado de janeiro, tá? O resultado de janeiro ainda está sendo corrigido pela inflação do ano passado, né? Lembrando que é sempre o mês menos 2, né? Então, se eu estou falando aqui de janeiro, é a inflação que eu tive lá em outubro, novembro, tá? Que vai estar corrigindo aqui minha carteira. E aí você vai falar, poxa, outubro, novembro e dezembro, a gente teve inflação positiva, né? Variação de inflação positiva. É verdade. Porém, a gente veio de 3 meses de deflação, de inflação negativa, que ou não ajustou nada a minha carteira, se a minha dívida tinha uma trava zero, ou machucou minha carteira, né? Corrigiu negativo. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo, né? Mesmo a gente tendo a inflação voltando, a gente está com uma carteira machucada. A gente e todos os fundos de CRI que tenham a maior parte em IPCA, tá? Então, a inflação positiva agora no mês a mês, ela ajuda a eu ir medicando ali a minha carteira. Mas não é que ela vai aumentar de patamar de distribuição, tá? Pelo menos não no curto prazo. Então, a gente espera manter os rendimentos o mais estável possível, porque a gente está nesse momento de recuperação, né, de uma carteira machucada por 3 meses de deflação, mas que mesmo assim a gente manteve um patamar estável aí de rendimento, para mais para frente, né, caso esses movimentos de inflação positiva se perpetuem todo mês, e acredito que vai se perpetuar, aí sim a gente pode pensar em aumentar o patamar de distribuição, tá? Mas por enquanto é manter esse R$ 1, que na cota de fechamento aí de dezembro dá quase 15% ao ano, então é um rendimento muito bacana, tá, para o investidor, com esse fundo de risco médio, super equilibrado, enfim, e que gera bastante valor para o cotista na nossa visão, tá, de performance. Até falando nisso, deixa eu aproveitar, eu não sei se vocês acompanham bastante o relatório gerencial, mas a gente tem uma aba dele que chama Performance, que é super legal também. E nessa aba a gente compara, né, o SNCI com CDI, FIX, IPCA mais 7, né, o nosso fundo não tem taxa de performance,
mas mesmo assim a gente se compara com esse parâmetro, né, com o IPCA mais 7, e se vocês olharem, né, desde o começo até hoje, a gente está batendo todos esses índices, tá? Então, estamos muito contentes aqui com o trabalho de gestão, e mesmo com esse patamar de distribuição de R$ 1, que não é ruim não, tá, gente? O investidor está muito mal acostumado, pagando 1,40, 1,50, era quando a inflação estava estourando, né? Isso não é um patamar saudável. Então, o investidor não pode ficar mal acostumado aí, não. Esses rendimentos elevados não é a dinâmica de um fundo de papel. Estamos num novo normal aqui, espero eu. Né? Espero que esse ano a gente não tenha estouro de inflação de novo. Então, vamos começar a se habituar com rendimentos não tão elevados de fundo de papel, tá? Porque isso não é a realidade, tá, gente? Daniel, a quantidade de CRIs crescendo, garantias boas, não vejo nada de errado. Para mim, o fundo está excelente. Não tenho dúvidas, não tenho nada a reclamar devido à gestão boa. Olha, que bom, acho que, de novo, né? O relatório gerencial, usem mais o relatório gerencial, tá? Porque você consegue acompanhar no mês a mês a evolução da carteira, ainda mais no formato Power BI, que eu sei que tem um pessoal que não gosta. Eu mesmo aprendi a mexer em umas funcionalidades que eu não sabia, mas é muito legal para ver a evolução da carteira, né? Que você fica brincando ali, como estava em janeiro do ano passado e agora, né? Então, acho que é super legal usar o relatório geral e para ver esses diferenciais, né? Talvez o Daniel que fez esse comentário seja uma pessoa que acompanha bem o fundo, porque de fato você consegue ver a diversificação, como a gente traz ativos, né, que têm boas garantias, que são robustos, e isso ajuda muitas vezes a responder bastante dúvida, tá? Então, estou fazendo aqui essa propaganda do relatório gerencial e da carta também, porque dá bastante trabalho, o time aqui capricha para trazer as informações, e eu sugiro todo mundo acompanhar sempre que sai, para vocês entenderem os detalhes da carteira, né? E, enfim, ficarem felizes e virem aqui elogiar igual o Daniel, ou fazer alguma crítica aqui para a gente responder para vocês, tá? O Marlon. Amanda, quantas pessoas acompanham o time de gestão? Olha, a gente estava almoçando hoje eu e o Vitor, né? E ele estava até falando de quantas pessoas tinham na Asset. Eu até fiquei impressionada, né? Como a gente está crescendo bastante. Então, a Asset como um todo são mais ou menos umas 20 pessoas. Agora, no time de gestão, né? São menos pessoas, né? Porque na Asset a gente tem vários times. Vamos falar só de time de gestão. Eu aqui cuido da frente de produtos estruturados, tá? Que são SNCI, SNAG, MGLG, que semana que vem vai mudar o nome do fundo, vai ser o SNLG, e o SNEL. Então, aqui eu sou a pessoa que cuido de 4 mandatos de fundos, né? E quem que tem aqui no meu time? O Jacinto, que vocês já conhecem, que fica ali próximo do MGLG. Na parte do SNCI, a gente tem o Gustavo, Baiano Porreta aqui, que coordena todo o time de crédito. Junto com o Gustavo aí, temos o Caio, o Bruno e o Gabriel, que estão compondo aqui o nosso time. O Guido, que cuida também de todos os fundos aqui, mais de uma estratégia de projeções, de números. Temos o Rafa Menezes, que está agora no SNEL, sendo nosso especialista de energia. Então, só aqui no mandato de produtos estruturados, são 8 pessoas, mais eu, tá? Então, esse que é o time de gestão aqui da frente de estruturados, né? Como a gente está falando de SNCI, estou falando aqui do meu time. Então, é bastante gente que está por trás do trabalho de todos esses fundos que vocês veem aqui. Sempre que eu falo muito estratégia de gestão, a gente sua muito aqui, principalmente todo esse time, né, com esses meninos porretas aí que fazem esse trabalho, tá? Então, aqui na frente de estruturados, 8 pessoas. Vamos lá, o Isaac. Qual o melhor fundo para quem ainda não tem um FII agro? Um mais novo ou um mais antigo? Olha, acho que você quer saber um FIAGRO, né? O próprio FIAGRO é uma regulamentação nova, né? Existe desde 2021. Então, a maioria dos fundos são novos também, né? Eu acho que aqui o ponto, e o segmento agro,
por mais que ele seja um segmento que representa aí 30% do nosso PIB, né? É um segmento que gera muito valor para a economia, ele é um segmento mais tímido na parte de investimentos. A gente não vê tantas empresas agros, né? Na bolsa mesmo, são pouquíssimas. Olha que coisa. É o setor que gera 30% da riqueza nacional do Brasil, do PIB, e na bolsa uma parcela mínima ali que tem de empresas agro mesmo, né? Fiagros começou até agora, inclusive fechou o ano de 2022 com 10 bi de patrimônio, né? Tá crescendo muito rápido. Então, assim, Isaac, a nível de produtos financeiros, né? É um segmento novo mesmo, tá? Então, tá começando a ganhar força agora. Então, você não vai achar nada muito antigo, tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, eu analisaria muito bem o risco do que esses fiagros estão investindo, né? O segmento agro, por que eu estou falando aqui que ele representa 30% do PIB, mas é um segmento relativamente novo no mercado de capital? Porque o agro no Brasil é um segmento ainda muito informal, que tem pouca governança, que tem pouco histórico ali, né? As pessoas fazem as coisas de forma informal, então a gente não tem histórico, às vezes, para analisar, ou eu não tenho uma metodologia boa para analisar uma plantação em um lugar específico, né? Muitas empresas estão se desenvolvendo nessa parte de monitoramento, de checagem de garantias, mas é tudo muito novo no segmento agro. Então, eu diria para você, as opções que você vai ter para investir são opções novas. O agro é um segmento muito bom, né? É um segmento muito grande, extremamente importante para o cenário nacional, para o mundo, né? A gente alimenta quase 1 bilhão de pessoas. É um segmento descorrelacionado, então quando a gente vê bolsa caindo, dólar subindo, né? Muitas incertezas, crise, pandemia, guerra, o agro está sempre crescendo, então ele traz aí para sua carteira uma solidez, né? Boa diversificação. Então, esteja exposto ao segmento agro, os produtos são novos, então analise muito bem o portfólio do que tem ali dentro do fundo, tá? E aí, obviamente, aqui o Snag é o fundo nosso da casa, é um fundo muito bacana, vai ter live dele acho que semana que vem, aí eu participar dela, quarta-feira que vem, que eu conto mais detalhes lá, caso você queira saber para eventualmente trazer o Snag para sua carteira, tá? Vamos lá, o Liert, ó, adivinhou uma estratégia, Amanda? Pegando os rendimentos do SNCI, Snag e comprando tudo em SNLG, porque eu confio muito no trabalho de longo prazo de vocês. Legal. O Snag, inclusive, o Snag é um fundo agro que 90% do portfólio dele está em uma dívida. Uma dívida que é em CDI, né? CDI mais 3, diferente do SNCI, que é IPCA. Mas ele é um fundo que todo mês também ele distribui ali o seu valor total. Então, esses fundos de dívida como um todo, que tem esse perfil, né, de distribuição total todo mês, é muito legal você pegar os rendimentos dele e colocar numa estratégia de longo prazo, né? Porque você vai calibrando a sua carteira. E o SNLG, gostei que já está chamando ele assim. Semana que vem, oficialmente, aí acho que na quinta, na sexta-feira, já vai até mudar o ticker dele no pregão, na bolsa, né? Não vai ser mais MGLG, vai ser SNLG. A gente está fazendo muito trabalho aqui também, e eu acho que muita coisa bacana vai acontecer com o fundo esse ano, tá? Então, que bom que você está confiando aí no nosso trabalho. O Bruno, ó, parabéns pela gestão, Amanda, estou acompanhando os fundos da casa de perto. Time excelente, o time é muito bom mesmo, viu? Muito orgulho aqui de todo o time que a gente juntou, que os processos que a gente criou, enfim, bacana. Vou falar para os meninos depois que eles receberam muitos elogios aqui, caso eles não estejam ouvindo na live. Deixa eu ver aqui que agora começou a chegar muitas perguntas. Ó, o Everton perguntou do churrasco do Snag. O que eu vou te contar dos bastidores aqui? O Otaciano, que é o nosso diretor agro, tá lá a milhão, organizando todo um roteiro desse churrasco. Então, tem algumas opções de lugares, óbvio, perto de aeroportos, né, para facilitar para todo mundo que quiser participar. E eu até gostei da pergunta, porque o Snag é um fundo que já tem aí seus 30 mil cotistas, então tá na hora mesmo de cobrar esse segundo churrasco. E logo menos que a gente fechar a programação, a gente conta para vocês onde vai ser. Mas muito bacana, viu? No último churrasco do Snag, até isso é uma novidade legal. A gente estava fazendo o follow-on do Snag.
A gente estava crescendo o fundo, crescemos, o fundo dobrou de tamanho ano passado, mas tinha a questão de ficar quieto, né, em período de silêncio. Esse ano a regra mudou, então não precisa mais ficar em período de silêncio quando a gente está fazendo uma oferta do fundo. Eu não posso falar da oferta, mas eu posso continuar falando do fundo, o que é muito bom, né? Eu estou fazendo uma oferta e ficou quieta lá, né? Enfim. Então, isso esse ano não existe mais. E o ano passado, quando eu estava tendo churrasco do Snag, a gente estava em oferta, então a gente não falou muito do Snag, assim, né? Do evento, que foi um evento super bacana. O Tassiano e o Vitor que foram lá para Sorriso, fizeram um roteiro super legal, visitaram um monte de fazenda, e a gente não pode falar, né? A gente aqui ficou sabendo, né? O Tassiano e o Vitor contando, é super legal. Então, esse ano vai ser legal que a gente vai poder mostrar um pouco mais do churrasco, né? E o Tassiano tá montando um roteiro muito bacana, tá? E assim que tiver, enfim, mais informações, certamente ele divulga lá no Instagram dele e a gente no da Suno Asset. Bom, gente, falei um monte aqui, já estamos nos aproximando das 7 horas. Queria agradecer a presença de todo mundo que estava aqui na live, tá? Das perguntas que vocês mandaram. Tem uma caixinha de perguntas abertas no Instagram, então para quem ainda não segue a Suno Asset, segue lá no Instagram, @sunoasset. Toda semana a gente abre caixinhas de pergunta de todos os fundos, tá? SNCI, o SNFF, o SNAG, o SNEL vai começar a ter caixinha de perguntas lá também. Então, se eu deixei de responder alguma pergunta sua aqui, me manda lá no Instagram da Suno, que eu respondo ainda hoje ou amanhã cedinho para vocês. E chegou aqui, ó, para a gente fechar a live, esse guia completo de dividendos, tá? Um e-book gratuito aí que a gente está distribuindo. A Suno está fazendo 6 anos, inclusive a sede está maravilhosa, toda decorada, enfim, tá linda lá. E aí a gente está fazendo essas. Não é nem promoção, né? A gente está literalmente abrindo aqui algumas coisas para o varejo para vocês comemorarem junto com a gente. E hoje esse e-book aí, guia completo de dividendos. Então aproveita de graça, né? Leitura, conhecimento nunca é demais. E aí o aniversário é nosso e o presente é de todo mundo. Então, obrigada, gente. Vejo vocês aí no Instagram, caso eu não tenha te respondido, e nas lives que a gente ainda tem juntos esse mês. Valeu, pessoal. Boa noite aí para todo mundo.